Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Caldeira e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, algo poderoso, algo que tem me abençoado e eu creio que vai abençoar você também. Você que está chegando hoje nesse canal aqui, eu quero pedir para você já deixar o seu like e se inscrever neste canal para receber mais vídeos. Você pode olhar depois, temos outros vídeos aqui nesse canal, mensagens, pregações, algumas visitas a alguns lugares que nós fizemos já. Então, vale a pena acompanhar. Beleza, gente? Como você pode ter visto aí no título desse vídeo, hoje eu quero compartilhar com você sobre a pesca maravilhosa, esse milagre de Jesus que nos traz muitos ensinamentos. E a gente sempre tenta trazer aqui uma mensagem prática, né, para você entender o texto e praticar. Eu quero compartilhar com vocês 4 lições sobre a pesca maravilhosa. Bom, gente, se você deve conhecer esse texto, está lá em Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. A Bíblia diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia. Ele estava pregando o evangelho, só que a multidão estava apertando ele para ouvir a palavra de Deus. Jesus já estava famoso, as pessoas estavam buscando ele para ouvir o seu ensinamento, buscando ele por milagres, e só que a multidão estava apertando ele para ouvir a sua palavra. Então Jesus viu 2 barcos na margem ali, e os pescadores estavam lavando as redes. Jesus pede um dos barcos emprestado, esse barco pertencia a Simão Pedro, e o Simão Pedro, né, ele pede para afastar um pouco da margem para que Jesus pudesse ensinar. Olha essa coisa interessante aqui. Jesus era muito sábio, ele fez tudo aquilo pensado. Por quê? Ele naquele barco, ele se afastando um pouquinho da margem, mais pessoas poderiam visualizar ele e ouvir o seu ensinamento. Sabe que aquele efeito ali na beira da praia ia melhorar até acusticamente. Sabe que naquele tempo não tinha um microfone bonito como esse para Jesus usar. Então Jesus usou até a natureza a seu favor. Então, para o pessoal ver ele melhor e também ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, depois que Jesus, né, pede o barco emprestado, dá o seu ensinamento, a sua mensagem, ele fala para um dos pescadores sobre Simão: leve o barco para o lugar mais profundo do lago e joguem as redes para vocês pescar. Porém, Simão diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, sob a tua palavra lançarei as redes. E a Bíblia diz que por ele fazer a vontade de Deus, eles apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Eles tiveram que chamar reforço, tiveram que chamar outro barco. E a Bíblia diz que ambos os barcos se encheram. Olha só que milagre maravilhoso. Eu quero comentar com vocês rapidamente algumas coisas aqui. Fica comigo até o final que vai valer a pena. A gente lê esse texto, é um texto muito conhecido, mas muitas vezes a gente deixa algumas coisas despercebidas. Por exemplo, lá no verso 2 diz que os pescadores tinham desembarcado daqueles barcos e eles estavam lavando as redes. Então a gente pode achar alguma coisa comum ali do texto, mas eu quero também deixar uma indicação para vocês. Estava lendo esse livro novamente do pastor Jorge Linhares, que o título é Tempo de Lavar as Redes, prontos para obedecer ao que Jesus mandar. Esse livro é do nosso pastor Jorge, se você quiser adquirir, você pode entrar no site lá da editoragetsemane.com.br, lá no Instagram, Facebook, ou pode mandar uma mensagem para a gente aí que a gente te orienta. E esse livro é muito interessante porque ele fala sobre essa situação aqui, lavando as redes. Sabe que lavar as redes significa no grego, tem uma palavra que significa, que fala katartso, significa aperfeiçoar. Então imagina a cena, aqueles homens, depois nós entendemos ali que eles não tinham pescado a noite não tinham pescado nada a noite toda ficaram lá tentando, não conseguiram,
de manhã, as redes vazias, né? Eles poderiam, talvez, brabos, largar a rede num canto, né? Talvez, né, desistir da pescaria, mas a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, eles estavam se aperfeiçoando. Sabe que lavar as redes, por mais que eles não tivessem pescado nada, lavar as redes, eles poderiam estar tirando a sujeira, galhos, folhas, coisas que poderiam danificar, diminuir a vida útil da rede. Talvez um peixe que passou ali e depois saiu, enfim, talvez ficou resquícios de animais. Aquilo poderia atrair ratos que iriam roer aquela rede, fazer furos. Então, olha só, aqueles homens, mesmo não pescando nada, eles estavam se aperfeiçoando, se preparando para o dia seguinte, não tinham desistido, não tinham jogado fora as redes. E muitas vezes, para a nossa vida aqui, né? Muitas vezes a gente tem expectativas com algumas coisas que não dão certo. E muitas vezes a gente pensa em abandonar, pensa em largar, pensa em desistir. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, mesmo que você não tenha pescado nada, continue lavando as redes. Continue buscando. Continue se aperfeiçoando. Você não passou naquela prova? Continue. Estude mais. Aprenda as lições daquilo que você pode melhorar e tente de novo. Sabe, gente? Continue lavando as redes. Na sequência ali, né, Jesus pediu o barco emprestado para Simão. Ele disse: Olha, Simão, agora eu quero que você leve o barco para o lugar mais fundo do lago e lance novamente as redes para pescar. Mas Simão falou: Olha, senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, porém, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Uma coisa que a gente pode aprender aqui é que a obediência a Jesus traz resultados. Porque eu imagino que Pedro era mestre em pescaria. Ele poderia ter dito: Pô, Jesus, a gente passou a noite toda aí, não pescamos nada. Quem que o senhor acha que é? O senhor deve entender de pregação aí, né, de teologia. Deixa que pescaria eu me viro. Mas não, ainda assim, Pedro obedeceu às orientações de Jesus. Nesse livro do pastor Jorge, é muito legal, que ele ensina, né, e também nas Bíblias de estudo, eu me aprofundei nesse texto. Os estudiosos dizem que naquele lago lá, a melhor momento para você pescar era à noite. E o melhor lugar do lago era onde as águas eram mais rasas, não no lugar profundo. Então Jesus estava dando orientações totalmente contrárias para pescar de dia e no local mais profundo. Então Pedro poderia ter dito: Pô, senhor, tá fazendo tudo o contrário, deixa para mim que eu sei. Mas ele, mesmo assim, ele disse: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei as redes. O que que Jesus tem te orientado? Que orientações Jesus tem te dado? Muitas vezes a gente diz: Pô, senhor, não, eu sei o que é certo, eu sei o que que dá dinheiro, eu sei que atitudes eu devo tomar. Experimente obedecer aos comandos do Mestre. Simão Pedro obedeceu e a Bíblia diz que eles apanharam grande quantidades de peixe. O título é a pesca maravilhosa. Eu imagino que foi a melhor pesca da vida de Pedro. Mas por que aconteceu aquilo? Porque ele obedeceu aos comandos de Jesus. Obedeça aos comandos de Jesus sobre a sua vida e você vai ver a diferença. Outra coisa que a gente pode aprender aqui, gente, que muitas vezes, né, antes de uma grande vitória, vem um período difícil. Viu, né, que Pedro, ele passou a noite toda, não apenas Pedro, eu tô falando de Pedro, mas estava junto André, o seu irmão, estava João, estava Tiago, eles também não pescaram nada. E mesmo assim, né, antes de uma grande vitória, vem um período difícil. Imagina, talvez você está passando esse momento difícil na sua vida. Simão estava passando sobre uma pós-noite sem pescar nada. Vamos imaginar no nosso dia, a empresa, a pescaria era uma empresa. Pedro,
ele não tinha conseguido nada. Eu imagino que ele ficou no prejuízo aquele dia. Porém, mesmo depois de um tempo difícil, vem a vitória. Então, sabe, gente, eu comecei a pensar algumas histórias da Bíblia que antes daqueles homens de Deus alcançar a promessa, aquilo que eles sonhavam, teve um momento difícil antes. Israel, antes de chegar na Terra Prometida, tinha um deserto antes, né? Davi, antes de se tornar rei, ele teve que enfrentar muitas coisas, teve que enfrentar um gigante, teve que enfrentar a perseguição de Saul, muitas coisas ele teve que enfrentar até chegar a ser rei, sabe? Então, antes de melhorar, piora. Tenha fé em Deus, gente. Continue buscando, continue lavando as redes, continue se aperfeiçoando, continue obedecendo a Deus, que no momento certo Deus vai te abençoar. Você crê nisso? Eu creio, sim. Eu creio, gente, firmemente nessa palavra. Mas o melhor ainda está por vir. A última coisa que eu quero deixar para vocês, para finalizar essa história, é sobre o chamado do mestre. Imagina, Pedro teve a melhor pesca da sua vida. Talvez que ele estava imaginando, olha, agora a minha empresa vai prosperar, agora eu vou ganhar muito dinheiro, agora eu vou fazer aquelas coisas que eu tanto sonhava. Porém, a Bíblia diz que Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Olha só que interessante, Jesus dá um convite para ele. Olha, Pedro, você é um pescador hoje, mas eu tenho grandes planos para você. Eu quero fazer de você um pescador de gente. Eu quero fazer de você um vaso muito útil nas minhas mãos. E aquilo era muito superior, porque lá em Mateus 4, em Marcos 1, conta a mesma história, mas de forma resumida. É os primeiros discípulos que Jesus chamou, né? Pedro, Tiago, João, né? E André. E a Bíblia diz que depois do chamado do mestre, a Bíblia diz que imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Diga sim ao chamado do mestre nesse momento. O mestre está chamando você. Essa história é sobre esses primeiros discípulos que Jesus chamou. Mas a mesma coisa vale para nós hoje. Jesus nos chama a uma caminhada com Ele, a um ministério, a algo superior. Talvez nós temos planos para a nossa vida, mas saiba que Deus tem planos muito grandes para a sua vida. Faça como eles, largue as redes imediatamente e siga o Mestre. Amém? Então eram essas lições que eu queria deixar para vocês sobre essa história, né, sobre continuar lavando as redes, mesmo, né, não pescando nada, que a obediência a Jesus traz resultados, que antes de uma grande vitória vem um período difícil, um deserto, um período de escassez, e para dizer sim ao chamado do Mestre. Seja um pescador de gente e você vai ver que vale a pena. Amém? Se você gostou dessa mensagem, deixe um like nesse vídeo. Não se esqueça de, né, se inscrever nesse canal e compartilhe esse vídeo para alguém que você ama muito, alguém que você goste e alguém que precisa ouvir essa mensagem. E nos vemos num próximo vídeo em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus te abençoe. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Fabiano Caldeira, no Instagram e no Facebook. Valeu, gente. Até a próxima semana. Deus abençoe e até mais.